Olá, meus queridos e queridas. Hoje, na nossa videoaula, nós vamos aprender um pouco, sobre as infecções respiratórias. Na verdade, a gente vai exercitar, nós vamos responder alguns exercícios para entender um pouco melhor sobre as infecções respiratórias. Então, comecemos aqui pela questão número 1. Então, a primeira questão. Sobre doenças causadas por vírus, assinale V ou F nas alternativas abaixo. Então, a primeira alternativa. Vírus podem infectar seres vivos não pertencentes ao reino Animalia? Sim, os vírus podem infectar seres vivos que não são do reino animal, que não são do reino Animalia. Como, por exemplo, existem os vírus bacteriófagos, que são vírus específicos para infectarem bactérias. Então, eles infectam seres vivos do reino Monera. A bactéria ela é pertencente ao reino Monera. E também os vírus que infectam plantas, como, por exemplo, o fumo, a plantinha, lá, o tabaco, as folhas dele podem ser parasitadas por fungo, o vírus do mosaico do tabaco. E esse vírus, ele infecta um organismo, no caso a planta, ela é do reino Plantae, ela é do reino vegetal. Então, essa questão aqui é um item que é verdadeiro. A gripe e resfriado comum são doenças causadas por vírus? Sim, tanto a gripe quanto o resfriado, eles são doenças causadas por vírus. A única diferença, por exemplo, assim, mais marcante, seria que a gripe ela é causada por um vírus chamado de influenza vírus, e o resfriado principalmente pelos adenovírus e também pelos rinovírus. Próximo item, letra C. A hepatite A pode ser transmitida sexualmente? Não. A hepatite A não é transmitida sexualmente. A hepatite A ela é transmitida pela ingestão de água ou até mesmo alimentos contaminados pelas fezes das pessoas doentes que eventualmente contaminou, os alimentos. Então, esse item ele é falso. A dengue e febre amarela são doenças provocadas pelo mesmo agente etiológico? Bom, vamos discutir um pouco aqui. Qual que é a diferença entre vetor e agente etiológico? Agente etiológico seria o quê? O nome científico ou vulgar do causador da doença. Então, o micro-organismo, o ser vivo que causa a doença, ele é chamado de agente etiológico. No caso da dengue, ela é causada pelo vírus da dengue, e a febre amarela pelo vírus da febre amarela, que são vírus diferentes, de famílias diferentes. Então, no caso, não são transmitidas, não são causadas pelo mesmo agente etiológico. Elas são transmitidas pelo mesmo vetor. Quem que é o mesmo vetor tanto da febre amarela quanto da dengue? O mosquito Aedes aegypti, a fêmea do Aedes aegypti. A fêmea é hematófaga, hemato, que se nutre de sangue, enquanto que o macho do Aedes aegypti ele é fitófago, ele não alimenta de sangue. Então, esse item é um item que é falso. A dengue e a febre amarela não são provocadas pelo mesmo agente etiológico. Elas são transmitidas pelo mesmo vetor, a fêmea do mosquito Aedes aegypti, porém não são provocadas, ocasionadas pelo mesmo agente etiológico. A catapora também é chamada de varicela? Sim, a catapora é uma doença viral muito comum na infância que causa erupções cutâneas pela pele. Então, é uma doença viral que acomete a maioria das crianças. Todos nós praticamente já tivemos catapora, possivelmente. Questão número 2. Dentre os grupos de doenças citados abaixo, marque a alternativa na qual todas elas sejam causadas por vírus. Então, vamos lá. Na letra A, dengue, herpes, cachumba e mononucleose. Sim, a dengue é causada por vírus, herpes também, cachumba também, e mononucleose, que não é tão conhecida, é a doença do beijo, causada pelo vírus Epstein-Barr, É uma doença, que no caso, todas elas aqui desse item são doenças causadas
né, por agentes virais. Vamos ver a letra B. Hanseníase, febre amarela, hepatite e varíola. Febre amarela, hepatite e varíola são doenças virais, enquanto que a hanseníase, né, ela é causada por uma bactéria, hanseníase também chamada de lepra, né, aquela doença que causa a morte, né, das terminações. A bactéria ela mata as terminações nervosas dolorosas, por isso a pessoa começa a ter manchas pelo corpo e essas manchas, né, se você der um beliscão ali, por exemplo, a pessoa não sente dor, né? Não é que ela virou X-Men, não, é porque ela simplesmente tem uma doença, né, no caso infecto-contagiosa, no caso uma doença bacteriana. Então não se esqueçam, hanseníase é bacteriana. Então, esse item se torna inválido devido à presença da hanseníase, que é uma doença bacteriana. Letra C. Dengue, febre amarela, toxoplasmose, gripe e AIDS. Dengue é por vírus, febre amarela também, toxoplasmose não é causada por vírus, ela é causada por um protozoário, no caso Toxoplasma gondii, né? Que é transmitida principalmente pelos gatos e cães, pelos animais domésticos, né? Gripe e AIDS são causadas por vírus. Então, nesse item aqui, a gente tem a presença da toxoplasmose, que é uma doença de protozoário. Portanto, esse item não serve, porque a gente só queria um item que tivesse doenças causadas por vírus. Condiloma combinado, o HPV, né, um tipo de HPV, HIV, gonorreia e herpes. Nesse item, somente a gonorreia, que também não é uma doença causada por vírus. A gonorreia é uma doença causada por bactéria, a Neisseria gonorrhoeae, né? Que é a bactéria causadora da gonorreia, o nome científico dela, né? Obviamente, o contágio se dá pela relação sexual desprotegida, né? Que é um hábito que pode provocar a infecção pela gonorreia. Letra E. Catapora-oxiurose, poliomielite, rubéola. Também é falso. Por quê? Devido à presença da oxiurose. Oxiurose, também chamada de enterobiose, é uma doença de nemateuminto, de um verme, né? Lá dos nematóides, que são vermes cilíndricos, né? Diferentemente dos platiomintes, tênia, xistosoma, que são vermes que têm o corpo achatado dorsoventralmente, que não é o caso do Oxiurus vermicularis, que ele tem o corpo cilíndrico, arredondado. Essa doença ela causa uma intensa coceira na região anal, porque as fêmeas, especialmente no início da manhã e no final da tarde, elas migram, né, para a porta ali do esfíncter anal para poder depositar seus ovos. E como elas têm espinhozinhos, né, falando assim de uma forma bem grosseira, na superfície do corpo, elas causam um certo desconforto, né, o que pode causar uma coceira. E pode ser transmitido quando uma outra pessoa entra em contato ali com aquele móvel onde o outro estava sentado, né, roupas íntimas também. Próxima questão. Questão 3. Sobre a AIDS, assinale a alternativa incorreta. Então, prestem atenção, isso aqui é uma dica bem importante. Quando você estiver respondendo uma questão no Enem, ou lá no vestibular, né, que você vai fazer, sempre quando você vê lá a palavra incorreta, correta, o que você vai fazer? Você vai sublinhar essa palavra ou circular para você não esquecer que nesse item você está procurando a errada, tá? Porque aí você evita os erros. Então vamos começar aqui com a letra A. O vírus da AIDS é transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas pelo sangue e de mãe gestante para o filho durante a gravidez ou pelo leite materno. Sim, esse item aqui é um item que está verdadeiro, né? Aqui a gente tem 3 dos líquidos, né, corporais que podem transmitir o HIV, que seria o sangue, né? Teríamos também a secreção vaginal, né? Talvez aqui o leite materno, a transmissão via gravidez, né? A transmissão da mãe para o feto durante a gravidez.
E aqui teria, no caso, os outros dois líquidos sexuais, seria a secreção vaginal e o esperma, que também, juntamente com sangue, leite materno, seriam os líquidos transmissores do vírus HIV. A principal célula atacada pelo vírus da imunodeficiência humana é o CD4, responsável pelas respostas imunitárias do organismo. Deixa eu comentar um pouco sobre essa célula. CD4, linfócito T CD4, linfócito T helper. Esse linfócito ele é um linfócito de ajuda, geralmente ele manda substâncias químicas para um outro tipo de linfócito, que é o linfócito T CD8, que é o linfócito citotóxico, né? T citotóxico, e ele que realmente que vai matar a célula infectada por um agente parasitário. Então, no caso, o CD4 ele é um linfócito que dá uma informação, ele é um linfócito de ajuda, ele auxilia na comunicação do linfócito que realmente vai matar o micro-organismo que invadiu, que está parasitando, que invadiu aí uma determinada célula. A AIDS propicia o aparecimento de infecções oportunistas e que podem ser fatais em razão da debilidade do organismo da pessoa acometida. Sim, a AIDS, o vírus HIV, ele infecta especialmente o linfócito T CD4, que é uma célula de defesa, é uma célula de ajuda do sistema de defesa, né, do sistema imune. Então, ela acaba por depreciar, diminuir, né, aí no caso, a capacidade de atuação do sistema de defesa. Então, isso provoca uma facilidade para infecções oportunistas, verdadeira também. Homens homossexuais, usuários de drogas injetáveis, profissionais do sexo e hemofílicos constituem um grupo de risco para essa doença? Hoje em dia, a gente não fala mais em questão grupo de risco, até porque essa infecção, a infecção por HIV, lá no início, quando ela surgiu em 1981, né, durante o século XX, final do século XX, ela foi uma doença que realmente teve essa questão dos grupos de risco. E hoje em dia o perfil dessa doença ele mudou muito, né? Hoje em dia o HIV ele acomete principalmente mulheres, especialmente as mulheres casadas, né? Cerca de 35%, né, em média, entre um percentual aí de infectados são mulheres casadas. Então, o perfil de infecção desse vírus ele mudou muito. E, além disso, hoje em dia, a gente não fala mais, a gente não utiliza esse termo aí, que é o chamado grupo de risco. Hoje em dia, a gente utiliza principalmente a questão do quê? Do comportamento de risco, né? Aquela pessoa que ela pode estar tendo uma relação sexual, por exemplo, os homossexuais que têm relação com os outros homossexuais do sexo masculino, eles têm uma possibilidade, né, maior de infecção. Porém, o número de infectados ele tem sido maior entre as mulheres, especialmente as mulheres casadas. Tá? Então, nessa questão, o item que você deveria marcar seria a letra D, né, que é o item incorreto. Nessa questão, ele pede para a gente fazer, nesse quadro aqui, uma associação entre essas doenças aqui, essas doenças virais, e os seus sintomas, né, as suas características aqui de cada doença. Então, nós vamos começar aqui na primeira. Pode afetar o sistema nervoso e a musculatura, provocando paralisia, atrofia muscular? Qual doença que é essa? Essa doença é a paralisia infantil, também chamada de poliomielite. As crianças, né, que nascem com essa enfermidade, geralmente elas têm problemas motores, né? Elas têm dificuldade de locomoção, elas geralmente não andam, ficam na cadeira de roda para sempre, né? E às vezes acaba por atrofiar tanto o corpo que elas chegam a morrer, né? Então é uma condição que acontece com as pessoas que têm poliomielite. Que tem vacina, né? Pode ser uma doença que tem vacina, aquela gotinha que não dói nem um pouquinho, muito simples. Nessa próxima aqui, a gente teria febre alta, dor nas juntas, dor de cabeça, em alguns casos manchas vermelhas na pele, são os principais sintomas, né? Que até já apareceu antes aí,
da número 4, da dengue. Então, febre alta, dor nas articulações e nas juntas, né? Que é as articulações, dor de cabeça, em alguns casos, manchas vermelhas na pele, são os principais sintomas da dengue. Nós sabemos que existe a dengue clássica e a dengue hemorrágica, né? E geralmente a dengue hemorrágica ela pode até mesmo ocasionar a morte do paciente. Então, é uma doença grave, né? Que no caso a dengue hemorrágica, que pode ser feita principalmente pela reinfecção de um mesmo sorotipo. Lá dentre os vírus da dengue, a gente tem o dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Uma pessoa teve dengue tipo 2, por exemplo, se ela tiver uma reinfecção pelo mesmo sorotipo, ela tem uma grande possibilidade de ter dengue hemorrágica. Bom, causa um grande número de pequenas feridas pelo corpo, geralmente sem deixar cicatrizes. Essa doença aí é a varicela. É uma doença viral que acomete as crianças, especialmente, e ela causa manchas vermelhinhas pela pele, coceira, irritação na pele, principalmente. Forma pústulas na pele. Acredita-se que tenha sido erradicada do mundo graças à vacinação. Então, essa doença aqui, que é a varíola, né, é uma doença que já ocasionou problemas no mundo, né, há um tempo atrás. Porém, hoje em dia, graças às ações preventivas aí do sistema de saúde, essa doença está praticamente erradicada. Há pouco tempo aí, principalmente pelas pessoas que migraram, né, vieram lá da Venezuela, e lá não tem essa cobertura vacinal para a varíola, eles trouxeram um novo tipo de vírus da varíola que infectou algumas pessoas aí, né, e tiveram alguns casos aí esporádicos. Bom, essa doença afeta o fígado e, dependendo do vírus, pode se tornar crônica. É a hepatite. Hepato, relativo ao fígado, ite, inflamação. Então, inflamação do fígado, a pessoa fica com a pele amarelada, com os olhos amarelados. É uma doença grave, já que o fígado ele é considerado o laboratório do corpo humano. Então, o fígado é um órgão bastante importante. Questão 5. Cite 3 diferenças entre gripe e resfriado. Então, a gripe, como é conhecido, né, como é de conhecimento da grande parcela da população, ela é causada, como eu havia falado antes, pelo influenza, pelo vírus influenza, né, que fica aí na pessoa, geralmente por uma semana, né, ocasionando sintomas graves, né, em algumas vezes. E o resfriado, por sua vez, é desencadeado por uma variedade de vírus, cerca de 200 vírus, dentre os grupos de adenovírus e rinovírus. O resfriado é uma doença amena, quando comparada com a gripe, né, que afeta o trato respiratório superior, a nasofaringe, né, que a gente comenta. Isso quer dizer que os sintomas atingem principalmente a garganta, né, a região da nasofaringe, como eu falei, né, e as nossas fossas nasais. É por isso que no resfriado sentimos dores de garganta e temos uma produção exagerada de secreção nasal, de coriza, né, escorre o nariz. E normalmente os sintomas do resfriado eles vão embora, eles podem ir embora por entre 2 e 4 dias, em média 3 dias aí. A gripe já é uma doença que apresenta uns sintomas mais intensos, que vão muito além das dores na garganta e coriza, e essa doença causa principalmente tosse seca, dores musculares, dores de cabeça, canseira, prostração, né? A pessoa fica muito cansada, obstrução nasal, sensação de mal-estar e febre alta, que ultrapassa 38,5 graus, ou seja, uma febre bem alta. E esse sintoma da febre ele é bastante importante para a gente poder diferenciar também, né, a gripe do resfriado. Porque o resfriado, quando ele tem febre, é uma febre muito baixa, né, que às vezes é até imperceptível. E na maioria das vezes, no resfriado, não tem febre, né, não há quadro febril. Enquanto que na gripe, né, geralmente quando a pessoa está gripada, a febre é uma febre alta, acima de 38 graus, né?
De uma maneira geral, a gripe apresenta sintomas que podem durar de 3 a 7 dias. Então, comparando aqui com o resfriado, que é de 2 a 4 dias, a gripe pode ser de 3 a 7 dias. E a nossa última questão dessa aula nossa, hoje aqui no caso, como ocorre a contaminação pelos norovírus? Os norovírus podem ser transmitidos por via aérea, né? Por gotículas de saliva expelidas no ar, né? Ao falar, tossir, espirrar, como nos casos de vômitos também explosivos que ocorrem durante a doença, a pessoa que tem essa parasitose, que é uma parasitose intestinal, que provoca vômito, diarreia, né? Dores intensas aí na região abdominal, né? Cólica. Então, pode ocorrer também via reservatório de água, quando águas subterrâneas são contaminadas. Como que acontece isso? Às vezes, principalmente em locais que não há rede de saneamento básico adequado, não tem um sistema de abastecimento de água, né? As pessoas constroem lá para elas poderem ter o reservatório de água, aqueles poços artesianos, né? A chamada cisterna. E construir a cisterna, ela tem que ter no mínimo 15, 10, acima de 10 metros de distância da fossa séptica, né? da privada que falam. Então, no caso, se esses dois elementos, a cisterna, né? O poço artesiano, for construído muito próximo aí da fossa, né? Da privada, pode haver uma contaminação do lençol freático e aí contamina a água a ser utilizada pelas pessoas, o que facilita a transmissão pelo norovírus, já que ela é uma transmissão orofecal, né? Uma transmissão pela boca, você alimenta, você come o alimento, bebe água contaminada e nas fezes elimina os vírus, as partículas virais. E são altamente contagiosos, podendo ocorrer em casos esporádicos, em grandes surtos de diarreia aguda em enfermarias, hospitais, escolas, universidades, acampamentos, cruzeiros, hotéis e restaurantes. O controle de qualidade dos alimentos é frequentemente baseado na contaminação bacteriana. Assim, contaminação viral pode, muitas vezes, não ser notificada. Então, os casos de norovírus, geralmente, eles são subnotificados. Porque a maioria das vezes, como a infecção intestinal, ela é causada por bactérias, né? Então, no caso, os vermes nem os médicos nem sempre se ligam, né, para que essa doença possa ser causada por um vírus, por exemplo, né? E a última aqui, né, que a gente tem a salientar é que os animais filtradores que vivem em águas contaminadas e que são consumidos crus, como as ostras, são importantes vias de transmissão. Então, os animais filtradores marinhos, né, eles podem, né, filtrar ali aquele vírus e ficar com aquele vírus guardado. E como eles são utilizados na fabricação de alimentos crus, principalmente, a pessoa pode ser contaminada, ok? E aqui termina a nossa revisão, essa resolução de exercício, tá? Espero ter contribuído. Até a próxima aula, tá? Se possível, se inscrevam no meu canal e curtam lá as aulas lá para ajudar a gente. Até mais!